Olá, pessoal. Para fazer esse podcast, eu convidei alguns amigos, né? E eles toparam para falar da importância da escrita da Carolina Maria de Jesus e da Conceição Evaristo e também da contribuição da Lei Maria da Penha. A Beatriz, a nossa segunda convidada, ela fez graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também conheceu, né, essas escritas na universidade. Então ela também traz uma grande contribuição porque é uma mulher negra, né, tem também uma voz feminina negra para refletir sobre esse assunto. Olá, meu nome é Beatriz e eu fico muito contente em poder participar desse podcast. Então, professora Elisa, muito obrigada pelo convite. Convite que não é só um convite. Para mim também é um desafio, né? Porque eu me formei em Letras, Português e Literaturas pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. E logo depois eu emendei no mestrado. Esse mestrado foi sobre patrimônio, cultura e sociedade, onde eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre uma comunidade quilombola, os Arturos, lá em Minas Gerais. E ali eu pude discutir bastante, conversar bastante com eles e fazer um trabalho sobre os cantos, as músicas, os louvores que eles entoam em algumas celebrações da comunidade, né? E quais relações dentro disso com a memória. Então, quando eu recebo o feliz convite de falar sobre Conceição e sobre Carolina Maria de Jesus, eu acabo voltando um pouquinho no tempo. Aí a gente vai para a pergunta 2 sobre como eu as conheci. Eu conheci essas autoras na graduação, infelizmente, porque eu gostaria de tê-las conhecido antes. Eu comecei a ler muito cedo e por volta de, sei lá, uns 7 anos já estava lendo alguns romances. E romances pequenininhos, né? Infantos juvenis, nada muito. Mas eu lembro que quando eu tinha 11 anos, eu entrei em contato com literatura clássica, como O Velho e o Mar, por exemplo, né? E quisera eu ter conhecido depois, lá na adolescência, Conceição Evaristo e Olhos d'Água, né? Não tive essa oportunidade. Mas lá na graduação, eu pude estudá-las, fazer alguns trabalhos sobre elas, fiz alguns levantamentos na Biblioteca Nacional, dentro de uma pesquisa na graduação também. Mas eu não pude, logo depois da minha graduação, fazer um estudo na pós sobre elas, né? Então, esse convite me faz voltar um pouquinho no tempo. Bom, tenho conhecimento da Lei Maria da Penha, e é super interessante esse diálogo que a gente está tendo aqui, né? Que é a conexão entre o feminicídio e a literatura negra escrita por mulheres, escrita por mãos negras de mulheres. Então, qual seria a ligação entre elas? Né? Conheço a Lei Maria da Penha, na minha visão, a importância dela tem muito a ver não só com a sua influência no universo legal, mas também na abertura para o debate público. Eu lembro que até antes dessa lei ser promulgada, isso é uma percepção minha, já que eu era uma criança, mas pelo que eu observo, logo no momento em que essa lei estava em trâmite, né, e depois nós observamos um aumento de discussões sobre esse tema. Tanto que hoje em dia, 2022, e até antes, já faz bem uns 10 anos que eu estou observando que dentro das salas de aula, os alunos já têm conhecimento sobre o que é essa lei, o porquê dela. É claro que tem gente que gosta de debater o óbvio, né? Mas os alunos já sabem, muito basicamente, sobre o que essa lei trabalha e qual é a sua importância. Ele já tem noção sobre como o patriarcado, e até mesmo o patriarcado branco, especialmente, ele influencia, ele age na vida das mulheres, qual é o impacto disso. Então, eu percebo que as gerações recentes, elas já têm conhecimento sobre isso. Então, a Lei Maria da Penha, ela influencia nesses dois aspectos, eu vejo, né? Na abertura para o debate público e também na eficiência legal. Vamos lá, questão 5. A 5, 6 e 7, ao meu ver, elas dialogam muito, porque as perguntinhas aqui, né? A 5, que importância tem a escrita negra feminina no combate à violência contra a mulher? Essa pergunta aqui já rende uma tese de doutorado, né? Então aqui eu vou me limitar a pensar junto e trazer apenas algumas iluminuras, assim, né? A literatura como um todo, a brasileira, literatura, ela, durante muitos séculos, foi escrita por pessoas com um perfil muito específico. Esse perfil é de um homem branco, com formação superior, normalmente. Isso eu estou falando da literatura canônica, daquelas que nós temos prescritas no livro didático. Essa literatura, ela costuma trabalhar com um perfil muito claro de homem e de escrita, enfim, né? Então as vivências daquela pessoa, daquele autor,
inevitavelmente ficam espelhadas no texto literário. Então, a importância dessa literatura feminina, negra, como de Carolina e de Conceição aqui, como se fôssemos íntimas, é muito pertinente, porque adiciona a literatura brasileira uma perspectiva sobre o real que é das mulheres negras, sobre como é que uma jovem se lida com a sua avó, com a sua mãe. Esse toque que a Conceição tem, super lindo e sensível, de puxar por meio das experiências pessoais e por meio da sua memória essas relações com a mãe, entender o olhar dela, tem um peso muito grande para dentro da literatura. E, por outro lado, não somente trazendo essas perspectivas, aliás, esse texto faz com que outras mulheres negras se identifiquem. Na Carolina Maria de Jesus, por exemplo, nós temos a vivência ali de uma mulher periférica, que consegue, por meio das letras, expressar um pouquinho do seu dia a dia, um pouquinho das suas dores. Então, encontrar essas narrativas dentro da literatura, tomando a proporção que tomou, a Carolina Maria de Jesus, ela fez muito sucesso, ela circulou muito entre as prateleiras das pessoas, né? Ela circula ainda hoje. A Conceição Evaristo também, e por meio de uma escrita sempre puxando muito pelas memórias, o dia a dia das ruas, o latido dos cachorros, as dificuldades com relação à sobrevivência dentro da comunidade, fome, o perigo do barraco cair e tudo mais. Essas linhas narrativas a gente não encontrava com tanta frequência dentro da literatura. E quando encontrávamos, até século XX, metade do século XX para trás, era sempre a partir de uma outra vivência, a partir de um outro autor. Um autor que falava sobre como era viver dentro desses espaços. Agora, uma periférica, uma mulher negra que cresceu dentro da periferia, de fato, e falar sobre as suas vivências é algo que traz o Brasil que existe, o Brasil real, o Brasil de fato. O Brasil que vai pegar aquele texto e no caminho do trem, indo pro trabalho, dentro do Japeri, vai conseguir se identificar, vai se reconhecer ali dentro. Poxa, ela escreveu, eu também posso tentar. Ou, além disso, não precisa ser muito longe, a identificação com o texto literário vai se dar de uma maneira muito, muito especial. Então é preciso ter literatura que fale sobre o Brasil de fato. Agora, como é que isso dialoga com o combate contra o feminicídio? Pode dar de várias formas, mas talvez uma das que sejam interessantes a gente falar seja que ali naquele texto literário, a gente, de Conceição e de Carolina, nós consigamos identificar as subjetividades, porque talvez, né, talvez a agressão física, a violência, o feminicídio, aliás, o feminicídio, ele é resultado de um olhar sobre a mulher que já a entende como alguém inferior. Alguém que é desprovido de suas próprias experiências, alguém que não tem humanidade. Já por meio dessas escritas, a gente já consegue ver a subjetividade dessas mulheres. E a ocupação delas em espaços de referência é uma forma também de empoderar, claro, né? E de também demarcar espaços. Como eu falei, a existência dessas mulheres dentro desses espaços por si só já é algo político. Então, ocupar lugares de poder, de grande reconhecimento como a literatura, que comprovadamente é um espaço de prestígio, é uma forma também de questionar a violência contra a mulher. Porque essa violência, esses atos de violência, eles partem da premissa da inferioridade. É claro que as mulheres negras sempre produziram literatura. Sempre houve produção literária por parte desse grupo. Mas a ocupação e pertencimento desse cânone brasileiro, literário, sempre foi muito limitada. Mas temos várias outras autoras negras, sim, como a Maria Firmina dos Reis, e também tem a Fernanda Bastos, que é uma autora que eu recentemente conheci, que trabalha bastante também com pequenas violências que são sintomas que são resultados de pensamentos extremamente racistas. E a Fernanda Bastos, dentro da sua poesia, ela consegue trabalhar tanto a forma como a violência simbólica se dá, que é da maneira que é entre linhas, que é no detalhe, e
o tamanho do impacto que isso causa na autoestima da mulher negra, como isso machuca e como isso marca a vida dela durante muitos anos. Então, tem várias outras autoras, mas essa recentemente muito me impactou porque a sensibilidade dela é incrível e consegue trabalhar muito bem isso. Além da Conceição Evaristo, que a Conceição e a Carolina Maria de Jesus, elas trabalham com isso, muito claramente também. Mas elas trabalham elas trabalham isso por meio de um caminho que é muito rico. Fala muito sobre como elas lidam com a realidade e a existência desses textos literários é de extrema importância para que o nosso cânone, os pesquisadores sobre ele, que se debruçam sobre ele, é, possa romper com alguns paradigmas que têm sido repetidos há muitos anos, sobre formas, sobre temáticas. E aí, a partir dessas escritas da Conceição e da Carolina Maria de Jesus, é possível introduzir novas narrativas, outras narrativas, sobre o Brasil que existe, o Brasil que trabalha no centro da cidade, o Brasil que passa fome, o Brasil que sofre com racismo. Então é super importante, porque a literatura é um instrumento de voz. Então, ouvi-las é essencial para poder saber quem somos de verdade. Então, muito obrigada por esse convite. Espero que eu tenha contribuído. Abraço, até a próxima.